Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 9, versículo 5, glória a Deus. Neemias 9, 5, vai nos falar dessa forma: e os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Asabneias, Seremias, Odias, Sebanias e Petaias disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor, vosso Deus, de eternidade em eternidade. Então disseram: seja bendito o teu glorioso nome, que está exaltado sobre toda a bênção e louvor. Glória a Deus. Então nós vemos aqui, queridos, agora o povo fazendo uma oração diferenciada na presença de Deus, no momento que eles estão ali para adorar o Senhor. Os levitas os chamam para que eles viessem engrandecer ao Senhor, viessem adorar a Deus de uma forma espontânea, extravagante, de uma forma mais ousada. E agora então, eles vão adorar o Senhor dizendo uma fala muito forte. Eles vão dizer: bendizei ao Senhor. O mundo que vivemos hoje, queridos, o inimigo não quer que nós venhamos bendizer ao Senhor. O mundo dos dias de hoje, ao contrário, eles querem que nós venhamos omitir o nome de Deus. Então, ali, eles começam a bendizer o Senhor, começam a engrandecer o Senhor. Bendizer, no hebraico, que é a palavra berrakar, ela significa falar bem dele, falar bem de alguém. O nome de Deus indica que temos forte amor por Ele e seu santo nome, Jeová. Então, quando eu falo bendizei ao Senhor, eu estou fazendo todas essas declarações. Também significa que somos induzidos a bendizer o seu nome e falar bem de Jeová, falar bem de Deus, falar bem de Yahvé. Ainda também glorificar e louvar. Então, quando eu falo bem dizer ao Senhor, eu estou glorificando Ele, eu estou louvando a Ele. Então, na parte, depois que os levitas estão aqui descrevendo, melhor dizendo o nome dos levitas, eles falam: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Então, ou seja, o nosso dever é bem dizer ao Senhor sempre. O que é de eternidade em eternidade? É de início ao fim, é todos os tempos da nossa vida. Nós, como sempre falo aqui, que nós somos eternos. Então nós começamos a bem dizer o Senhor aqui nessa terra e terminaremos bem dizendo o Senhor no nome de Jesus na eternidade. Então essa palavra é uma palavra muito forte. Ela também significa colocar qualidades sobre. Então, ou seja, quando eu falo bendizei o Senhor, eu estou colocando qualidades sobre Ele. Eu estou dizendo o quanto eu o amo, o quanto eu expresso o meu amor, o quanto Ele é importante para mim. Então, é muito importante eu e você termos o prazer de bendizer ao Senhor. O mundo hoje em dia, eles querem amaldiçoar o Senhor. O mundo hoje em dia, eles querem roubar o nome do Senhor. Esse dia mesmo eu postei lá no nosso grupo da igreja, uma vez que o Neymar foi campeão de uma Copa, ele colocou a faixa escrito 100% Jesus. Ele bendisse o Senhor. Aí na revista, no ao vivo, você viu a faixa dele lá. Só que nas revistas foram postadas, incrível, tamanha hipocrisia que o mundo é. Estava a faixa em branco, tinham tirado o nome de Jesus. O mundo não bendiz o nome de Jesus. O mundo quer sonegar o nome de Jesus, quer esconder, quer estagnar o nome de Jesus. Então, quem são aqueles que têm o poderio de verdadeiramente bendizer o nome do Senhor? Eu
podemos sonegar e esconder o nome de Jesus. O tempo todo na nossa vida nós temos que dizer: não, eu amo, eu bendigo, eu me importo com Ele. Ainda significa, bendizer é transitivo, direto de dar ou lançar bênção. Então, ou seja, quando eu estou bendizendo a Jesus, eu estou dando e lançando bênção. Agora pense bem, Deus precisa de bênção? Ele já tem toda a bênção nele mesmo. Então quer dizer, quando eu lanço bênção sobre Deus, essa bênção, ela volta sobre a minha vida. E tem algumas palavras sinônimos também, que tanto abençoar, benzer, tornar feliz, próspero, florescente. Lembra que uma das árvores nós estudamos aqui, ela significava florescente? Florescente, proteger, falar bem. Tudo isso é palavras sinônimos. Por que são palavras sinônimos? Porque a Bíblia, ela veio do hebraico, aramaico e grego. Aqui Neemias é hebraico. Então, algumas palavras como o bem dizer, ela tem uma variante de até 12 palavras para a pessoa colocar, para o tradutor, o escritor, colocar na Bíblia. Então são palavras sinônimas, palavras semelhantes, que conforme o texto e o contexto, ele pode colocar uma palavra que se adequa mais àquele texto. Por isso que tem essa variante tão grande, porque a Bíblia foi escrita em hebraico e nós falamos em português, então tem uma variante de palavras para poder utilizar. Então o tema de hoje é bendizer ao Senhor, que eu e você venhamos a cada dia mais na nossa vida termos o prazer, que seja algo notório, que seja algo prazeroso, que não venha a ser algo forçado, que não venha a ser algo obrigado, mas que venha a ser algo que verdadeiramente o Senhor possa mostrar em nós, que nós temos esse desejo, através de uma pessoa olhar para mim e para você, chegar ali e a pessoa: nossa, mas como você se comunica bem, como você fala bem, como você trabalha bem, graças a Deus, né? Louvado seja Deus por isso, muito obrigado. Mas sempre bem dizer ao Senhor, não colocar a honra para nós, mas o significado, glorificar, louvar, colocar qualidade sobre. Colocamos a qualidade não sobre nós, mas sobre Deus, que nos dá essa graça e essa condição de sermos bons. Glória a Deus. O presbítero quiser sentar um pouco, fica à vontade. Vamos lá então no primeiro ponto. Aleluia. O primeiro ponto é, para nós aprendermos aqui hoje: nosso Deus está aonde existe bênção e louvor. Porque vamos ver aqui o primeiro ponto nesse versículo. A parte final desse versículo vai falar: então disseram, seja bendito o teu glorioso nome, que está exaltado sobre toda bênção e louvor. Então o nome do Senhor, ele está sobre toda a bênção e ele automaticamente também. Agora interessante é o quê? Que essa tradução João Ferreira de Almeida. Agora quando você pega a tradução da Bíblia King James, que foi a Bíblia que fica mais próxima do original, na linguagem, na tradução King James, foi um rei que traduziu, que não traduziu, mas que pagou, que trouxe escritores, homens de poderoso conhecimento, para fazer uma tradução da Bíblia mais próxima do original. Então qual a Bíblia que chega mais próxima do original? É a King James, 1611. E na King James, esse versículo final, ele vai falar assim, ó: a tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Olha que forte. A tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Então o que isso quer dizer? Que por mais que nós venhamos dar glória, honra e exaltação a Deus, ainda é pouco. Porque a grandeza dele está acima de toda expressão de louvor. Então nós temos que entender, nosso Deus está onde existe a bênção do louvor. Então nós temos que entender que nele, em Deus, em Jesus, no Espírito Santo, consiste toda a bênção, todo louvor, toda glória,
Por isso que fala, bendizei a Ele, porque quando eu estou bendizendo a Ele, automaticamente eu estou declarando todas aquelas bênçãos que aqui estão, que eu citei aqui: abençoar, benzer, tornar feliz, próspero, florescente, proteger e falar bem. Então, quando eu estou bendizendo o Senhor, automaticamente eu estou entrando numa atmosfera de glória, numa atmosfera de proteção, de prosperidade, de falar bem. Tudo isso está sendo contido em mim, eu entregando para Ele devolvendo para mim, porque já está nele. Ele não precisa, mas como súditos do Senhor, nós temos esse prazer de entregar ao Senhor, porque é a essência que Ele colocou em nós. E que essência é essa? A essência de adorador, a essência daqueles que têm fome e sede de agradar o seu Deus, porque nós fomos criados nele. A Bíblia fala que desde a fundação do século, o Senhor já tinha nos formado, antes do ventre da nossa mãe, antes da fundação, o Senhor já tinha nos escolhido. Por isso que Ele também é o Deus de eternidade a eternidade, porque na eternidade Ele nos criou, na eternidade Ele nos formou, na eternidade Ele nos chamou, queridos. Então, nosso Deus está onde existe a bênção e o louvor. Então pode ficar tranquilo, que se nós estamos em Deus, nós estamos na bênção, nós estamos no louvor, nós estamos na vitória, nós estamos na conquista, nós estamos na realização. Nós vamos estar no melhor lugar que poderemos estar. Aonde? No centro da vontade de Deus. Quando eu estou na casa do Senhor, quando eu estou adorando a Jesus, eu não estou em outro lugar senão o lugar onde é ordenada a bênção, como diz a palavra. Então, de repente, a pessoa olha para mim, para você e fala assim: mas por que você vai tanto para a igreja? Mas por que você sempre está lá na igreja? Aí eu e você vamos dizer para essa pessoa: eu sempre estou lá, porque é lá que a bênção é gerada, é lá que Ele se manifesta. Ele está comigo o tempo todo, através de eu buscá-lo e adorá-lo. Mas, quando eu persevero em ir na casa dele, que é o lugar que ele escolheu para a reunião do seu povo, é nesse lugar que a manifestação dele é mais poderosa. Por isso que ele disse: onde houver dois ou mais em meu nome, estarei no meio deles. O Senhor ainda fala: o que dois ligarem nessa terra será ligado no céu. Unidade. O Senhor fala que um pode 1.000, dois pode 10.000. Então, quando nós estamos reunidos, a nossa força se potencializa 10 vezes mais. Então, isso que as pessoas não entendem. Por que eu tenho que estar na igreja? Porque quando você está na igreja, você é 10 vezes mais forte. Agora a pessoa fala: agora não precisa estar na igreja. Não. Então, tudo bem, você vai trabalhar só com a sua força. Você poderia trabalhar com uma força 10 vezes maior. Mas por causa do seu egoísmo, por causa de você querer ser o bambambam, fica aí no seu cantinho com a força limitada que você tem. Agora, você quer multiplicar essa força? Quer multiplicar essa sabedoria? Porque não é só força, né? Um pode 1.000, dois pode 10.000. Está falando pode, não está falando o quê? Então quer dizer o quê? Tudo quanto Deus coloca em nós, quando nós nos reunimos, Ele faz ser potencializados, faz aumentar, faz crescer. Por que a pessoa começa a vir para a igreja e começa a prosperar? Aleluia. Por que a pessoa vem para a igreja e a porta se abre? Por que a pessoa vem para a igreja e é curada? Por que a pessoa vem para a igreja e era solteira, se casa? Por que a pessoa vem para a igreja e era triste, depressiva, angustiada, vem para a igreja e começa a receber alegria, paz, ânimo, felicidade? Por quê? Porque nele está toda a bênção, nele está todo o louvor, nele está toda a glória, e da sua casa manifestada a glória dele, e vem sobre aqueles que adoram e bendizem o nome do Senhor. Segundo ponto, versículo 6, vai nos dizer assim, mais forte ainda: tu só és Senhor, tu fizeste o céu dos céus,
e todo o seu exército. A terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, tu o guardas com vida, a todo o exército dos céus te adora. Olha que forte, querido. Então quer dizer que o céu dos céus, o céu foi criado por Deus. E o céu dos céus foi criado por Deus. Que céus são esses? Aí está falando do céu atmosférico, esse céu que quando nós olhamos para cima nós vemos onde estão as nuvens, as estrelas, as galáxias. Esse é o céu. Mas está falando também que ele criou o céu dos céus. Que céu dos céus é esse? É onde ele mora, é o paraíso, é a eternidade. Esses tempos atrás, a mídia não divulga, né? Você tem que buscar. Mas for no YouTube você vai ver que a própria NASA, ela buscando as constelações, buscando ali o universo, tem fotos registrando que eles acharam uma cidade no meio do universo. E eles não conseguiram compreender o que era aquilo. E tudo indica que ali foi um momento que Deus permitiu-se que viesse aparecer para o ser humano o paraíso, a eternidade. A mídia não divulga, a mídia não mostra, mas se você procurar no YouTube você vai achar essa matéria, que a própria NASA conseguiu enxergar no meio do universo uma cidade muito grande. O que é aquilo? É o céu dos céus. É aonde Jesus mora. É aonde o Pai e o Espírito Santo mora. É aonde o lugar que um dia eu e você nós vamos morar. Segundo ponto, o Deus de eternidade está nos guardando, nos protegendo. Por que vamos temer? O Deus de eternidade está nos guardando e nos protegendo. Por que nós vamos temer? Porque nota isso aqui no texto, querido, o que fala aqui no final, que tu os guarda com vida e todo o exército do céu te adora. Então, se o Senhor, Ele guarda os seus anjos que o adoram, imagine nós que somos os seres humanos em proporção de poder. A Bíblia fala que nós fomos feitos uma estatura um pouco menor do que os anjos. Então, ou seja, olha para você ver como Deus depositou em nós, hein? Um pouco menor que os anjos, mas ou seja, o nosso poder em Deus é limitado. O nosso poder em nós mesmos comparado com os anjos é limitado. Os anjos são mais fortes que nós. Mas o mesmo Deus que protege e que guarda os anjos é o mesmo Deus que protege e guarda a nós. Se há um exército nos céus, e no começo fala, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há. Então, ele guarda o exército celestial, ele guarda o exército terreno também, porque tudo que há na terra e o que nela há. Então, aqui está falando tanto do exército celestial como do exército terreno, que sou eu e você, que lutamos, guerreamos as lutas de Deus aqui nessa terra, e tudo quanto nela há. Então, ou seja, todo ser vivo, toda a natureza, tudo que Ele criou é guardado por Ele. O ser humano muitas das vezes quer brincar de Deus, quer ser Deus, mas eles não entendem que se Deus der um sopro, tudo isso pode ser destruído. Se Deus falar chega, acabou, mas não, Ele não faz por quê? Ele não faz por causa deste livro, porque nesse livro já tem a cronologia da eternidade, já tem a cronologia de como tudo vai acontecer. Pessoas que não leem a Bíblia, elas acabam se confundindo e achando que profetado é a voz de Deus. Às vezes a pessoa ali envolvida por a emoção começa a falar coisas que a Bíblia não fala. Segundo a Bíblia Sagrada, querido, nós temos que estar preparados. Tem muitos pastores que não querem pregar Apocalipse. Tem muitos pastores que não querem falar sobre o princípio das dores, que é o que estamos vivendo hoje.
O que é o princípio das dores, queridos? É o que precede a volta de Jesus. Quando Jesus está muito próximo de voltar, que é o tempo que vivemos hoje, começa o princípio das dores. E fazendo um comparativo com a mulher que está com dores de parto, como lá em Mateus 24 fala sobre isso, é a representação da mulher que começa a sentir constrações, dores, incômodo, trazendo para a terra e para o tempo pré-apocalíptico, mostra momentos de dificuldade, momentos de luta, momentos de dor na terra. Mas você pega algumas igrejas aí que só fala da bênção, da vitória, da conquista. Não, que Deus vai dar, Deus vai fazer. Vai, mas em meio à luta, em meio à guerra, em meio à batalha. O povo, quando estava no Egito, estava tendo as pragas, estava tendo ali as lutas, mas eles estavam protegidos no meio da luta. Então Deus mostra para nós: vai vir a luta, vai vir a batalha, vai vir a perseguição, vai vir a dificuldade, mas em meio da luta, em meio da dificuldade, em meio da perseguição, o Senhor vai nos guardar, a tal ponto que Ele vai derramar sobre nós um poder, uma autoridade tão grande que a luta, a dificuldade, o medo que os outros estão passando não vai nos atingir, igual aquele louvor que nós louvamos. O medo não vai me parar. Ah, pastor, mas estão perseguindo, estão vindo contra. Podem vir, que o maior que está em nós que é aquele que está no mundo. Deus derramou sobre nós o dunamis. O que é o dunamis? É poder. No original do grego, essa palavra dunamis, ela quer dizer explosão. Então, quando nós estamos com o dunamis, com o poder de Deus, nós explodimos em glória, nós explodimos em alegria, nós explodimos em superação, nós explodimos em fé, em coragem, em determinação, em perseverança, de que não deixar o inimigo nos parar, não deixar o inimigo nos entristecer, não deixar o inimigo nos fazer retroceder. Porque, queridos, quantos que antigamente eram cheios do Espírito Santo? Quantos que antigamente estavam ali dispostos, fazendo a obra do Senhor, buscando todos os dias na igreja, colocando a mão no arado, que a Bíblia diz que aquele que coloca a mão no arado, Jesus está nos evangelhos, coloca a mão no arado e olha para trás, não é digno do Senhor. Então que as pessoas não entendem o que é, que eu e você, nós estamos estragados para o mundo. Nós que fomos iluminados, nós que fomos tocados, nós que fomos impactados pela glória de Deus, queridos, se nós sairmos da presença do Senhor, seremos as pessoas mais infelizes da terra. Por quê? Porque nós vamos estar desconectados daquilo que estava falando aqui, que daí nós não vamos mais bendizer, não vamos mais exaltar o Senhor. E se nós não bendizemos mais o Senhor, se nós pararmos de nos conectarmos com Ele, vai faltar a bênção, vai faltar o benzer, que significa abençoar, vai faltar o ser feliz, vai só faltar a prosperidade, vai faltar o florescente. O que é florescente, querido? Significando ali brilho, significando ali reluz, significando ali brilhar, que é ligado totalmente à alegria, proteger, proteção. Então tudo isso está em quem? Está no Senhor. Falar bem. 1 Coríntios, para nós concluirmos, que tem também o significado dessa palavra aqui, desse significado de palavras que lemos ali. 1 Coríntios 4,12 vai falar sobre isso, querido. Nós não podemos deixar que as circunstâncias, o medo, as ocasiões possam querer nos tirar da vontade, do querer do Senhor. Ele sempre tem o melhor preparado para mim e para você. E como a palavra do Senhor diz, operando o Senhor, quem impedirá? Ninguém pode impedir. 1 Coríntios 4, versículo 12, vai dizer assim: que nós afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos
e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo desse mundo e como a escória de todos. Não escreva essas coisas para vos envergonhar, mas escrevo-os como meus filhos amados, porque ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não tereis contudo muitos pais, porque eu pelo Evangelho vos gerei em Jesus Cristo. Admoestai-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Então o Senhor está dizendo aqui, olha o que o mundo, de que forma o mundo nos vê, vai nos ver como escória, vai nos ver como lixo. Se olhou assim para o nosso Cristo, se olhou assim para o nosso Mestre, você acha que vai olhar diferente de nós? Sabe qual é o problema do Evangelho de hoje? A igreja, ela quer ser aplaudida, quando no tempo dos apóstolos a igreja era perseguida. Quer estar no centro da vontade de Deus, seja perseguido. Quer estar no centro da vontade de Deus, passe por luta. Os discípulos, no livro dos Atos dos Apóstolos, eles regozijavam-se em sofrer por Cristo. Hoje as pessoas não querem mais sofrer por Cristo. Hoje as pessoas querem ir para o Evangelho para poder ter uma notoriedade, para ter um conhecimento, para ter um reconhecimento. Deus honra. Deus prospera. Deus abre as portas, mas sempre Deus vai dizer para mim e para você, como disse para Paulo. Paulo tinha um espinho na carne, e quando ele foi querer reclamar para Jesus, o que Jesus disse para ele? A minha graça te basta. Então, se nós tivermos a graça de Deus sobre a nossa vida, vai ser o suficiente para nós vencermos todo tipo de mal que vem contra nós. Então não se abata, não desanime, não se entristeça. Frase final para nós concluirmos: só somos eternos porque somos criados por Deus eterno. Sendo assim, a morte para nós não é o fim, mas sim o início da morada eterna, porque lá está aquele que foi preparar a nossa morada para sempre. Jesus, quando ele foi subir aos céus, ele disse que ia nos preparar a morada. Então entendamos que ele já preparou uma morada para mim e para você. As lutas, as aflições nessa terra são momentâneas, porque o que ele tem preparado para nós na eternidade, no futuro de glória, é muito melhor. Então venhamos tomar posse disso, venhamos acreditar que o Senhor tem o melhor para nós. Você que assistiu esse vídeo até agora, nós te agradecemos pela participação. Esteja conosco no próximo vídeo e pode ter certeza que Ele tem bênçãos preparadas para a sua vida. Bendizei ao Senhor.